Isaías, capítulo de número 1. É o primeiro capítulo do livro de Isaías, do profeta Isaías. Vou esperar um pouquinho por cada um de vocês, que às vezes não é muito fácil achar. Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. E vinde então e arde-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ele se tornará branco como a neve. E ainda que sejam semelhantes como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E se quiserem ouvir, comereis o bom dessa terra. Podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós nascemos, nós temos um local aonde nós vamos aprender com nossos pais. Nós vamos aprender aonde nós nascemos. Toda criança, quando ela nasce, ela é uma criança vulnerável, como se diz, dependente da mãe para sobreviver e do pai. Da mãe, ela é dependente desde quando ela foi gerada. Através do corpo umbilical, ela vive dentro da mãe, se alimentando do alimento que a mãe recebe, de toda a energia, porque a mãe sente, ela sente, e depois que ela nasce, ela guarda naquele corpo umbilical, naquela vida ali, naquela bolsa. Mas agora ela vai depender do leite materno, ela vai depender do
foi quase 3.000 alvos, não tem definido. Portanto, mas pode ter sido 1.900, ou 1.700, ou 950, e foi quase 3.000 alvos. Sabe o que é isso? Parece que eu vejo com os olhos espirituais. O pode ser a alegria de alguém dizendo: eu quero, se isso aqui é salvação, se esse batismo é para perdoar meus pecados, para me receber o nome do Espírito Santo, eu vou. Louvado seja Deus. Olha para mim. Jesus mandou para cá, que eu estou pregando. Está aí nessa Bíblia, está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Já confira agora. E pregar o Evangelho a toda a criatura. Não chamou ninguém de filho, né? Chamou ninguém de criador. Prega o Evangelho para toda a criatura. Criado, que mesmo disse, nascido dentro do lar e criado na doutrina, na forma que o mundo oferece. E a escola da outra traz. Louvado seja Deus. Pregue o Evangelho para toda a criatura. Quem quer e se batizar, vamos dizer que lá vai, né? Quem quer e se batizar será salvo. Aleluia. Ele não obrigou, não disse você obriga ele a ganhar ele, não. A gente diz: meu Deus, eu prego a palavra, ninguém se converte. Ele não disse que você ia ter sucesso, ele disse que pregasse a palavra. Aleluia. Quem quer e se batizar, esse será salvo. E você que creu, que se batizou, tem motivo de adorar com a mão para cima. Aleluia. Você tem todo motivo de dizer graças a Deus. Eu sim que me batizei. Quase 3.000 almas. Louvado seja Deus. Lá vai, Deus. E ele continua dizendo assim: purificai-vos. Só o sangue de Jesus purifica nós. Ah, mas não dá para ser puro. Por que não dá? Por que não dá para ser puro? Se Deus é um Deus maravilhoso, quem toca nele é consagrado. O sangue de Jesus purifica nós de todo pecado. Primeira epístola de João: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, Jesus é nosso advogado. E o sangue de Jesus purifica nós de todo. Lavado no sangue de Jesus. Aleluia. Tem aquele sangue precioso. Olha ele aí, meu Deus. Sangue derramado lá na cruz. Sangue precioso. Há poder no sangue de Jesus. Maravilha, né? Lavado e purificado. Louvado seja Deus. Todo pecado tirado. Ele está dizendo aqui: louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele continua dizendo: olha, purificai, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. E cessai de fazer mal. Aleluia. Aqui é o homem mais atravessando o tempo. Nós estamos atravessando o tempo que tem muita gente sabia. Mas muito mesmo. Hoje, quando eu estava lá na escola bíblica musical, falei com um jovem ali que tem um grau de estudo alto, né? Um analfabeto que nem eu, o grau de estudo dele é alto. E eu fico olhando para a criança com grau de estudo. Todo mundo sabia, dá um livro para ele, está todo mundo lendo. Todo mundo é sabido hoje em dia, todo mundo dá um diagnóstico das coisas, todo mundo é sabido. Mas eu olho para a humanidade, quando Deus fala isso: tirai a maldade de diante dos meus olhos. Eu vejo o homem como um bobo, quando ele fez um quarto. Aleluia. E pega o celular e vai ver pornografia. Aleluia. Um homem que às vezes é viciado, faz uma coisa que aqui não tem pastor.
no motel, tem um lugar de esconder. Uma mão aparece um pedacinho assim, entrega a chave, e por ali, lá do quarto, entrega da minha bebida, fica assim, fica uma mesinha, aí você diz, você já entrou lá. Eu já andei, quando eu não conhecia o meu Deus. Aí sai, o vidro de comer, passa a ver pelo parente, ninguém viu. Mas meu Deus, que loucura! É como se uma câmara do céu está lá, e naquele dia todos julgados pelas obras, louvados seja Deus. Daniel disse a visão do fim do mundo. Abriu-se um livro e abriu outro livro, disse Daniel. E os homens foram julgados pelas obras que estava escrita no livro, louvado seja Deus, que só é tirada pelo sangue de Jesus. Todo pecado na terra tem perdão. Todo pecado. Todo pecado. Mas repare que Jesus disse para a mulher, foi apanhada na mulher. Os homens mataram, tinha lei para matar. Mas disseram, não vamos matar agora, não. Se lembrei de alguma coisa. Vamos levar para a presença de Jesus. Chega lá, nós colocamos ele de 2 itens da lei. Aí nas Bíblias de vocês, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13 e 14. Um deles diz, não matarás, e o outro diz, não adulterarás. Aleluia! Olha essa situação. Quando ela estiver na presença dele, nós vamos dizer para ele que essa mulher é digna de morte. Se ele disser que é para matar, nós vamos dizer para ele que está escrito não matarás. E ele está impedindo a lei. Se ele disser que é para não matar, nós vamos mostrar a lei que diz que as tais têm que ser apedrejadas. Aleluia! Homens com pedra, marido da mulher tem que ser o primeiro que joga a primeira pedra. Ele tem uma pedra também de meio que vai deixar que eu vou acertar na cabeça. Sacerdote, todo o povo, está tudo com as pedras na mão. Vai chegar lá, papai Jesus. Aleluia! Sinta a presença de Jesus falando para você. Aleluia. Diga, olha para mim, Jesus. Se compadece da minha necessidade. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz, Jesus, essa mulher foi apanhada no ato adulterando. E na nossa lei, você também, Deus sabe,
E ele estava suspenso. Estava ouvindo o coração dela. Está com medo, né? Aleluia. Está com medo. Está sofrendo. Aleluia. Aleluia. Pega, caiu no ombro que está do teu lado. E diz: Jesus é a solução de todo problema. Aleluia. Diga: Jesus é a solução de todo problema. Ele é a solução. Está escrevendo na terra. Não sei o que. Você escreve a história dela. Não sei se é a minha história. Aleluia. E eles ensinam igreja. Não quer falar, não. Ele levantou o outro. Quando ele levanta o outro, ele vai encarar o outro, né? É verdade. Foi assim que a igreja fez. Nessa madrugada, você me leva 3 vezes na madrugada cantar. Ele está lá. E as pessoas dele ficavam olhando, mas eu nunca vi esse cara. Não sei nem quem é. Eu estou aqui porque eles vão matar ele. Eu vim para cá também. Estou por aqui, estou me aquecendo. Não tenho nada a ver com ele, nem com ele. Mas de vez em quando a empregada vem, rapaz, camarada aí, rapaz, olha o jeito dele falar. Porque o crente não se esconde, né? Quem anda com Jesus não se esconde. Porque a glória de Deus é sobre a tua
tem nem pecado, pode atirar a primeira pedra, pode começar a pagar. A primeira pedra que sai é da mão do marido da mulher. Os caras fizeram um filme que não está na Bíblia, não tem nada disso na Bíblia, eu tenho medo de falar aqui que não está na Bíblia. Mas diz que naquela comunidade havia um cordel, e aquele homem já tinha entrado lá, e tinha deitado com a mulher no cordel. Quando Jesus disse: quem não tem pecado, tira a primeira pedra tinha que ser ele que jogava. Ele se lembrou do que tinha feito e soltou. Aí. O Espírito de Deus está dizendo que cada pedra que o inimigo quer jogar em você, Deus vai obrigar ele a salvar. Aleluia! Você crê? Cada pedra que quer jogar em você, o Deus vai fazer ele salvar. Aleluia! Porque no Filho de Deus ninguém joga pedra, e quem chega na presença de Jesus vai imune, louvado seja Deus. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, só ver. Cai o outro. Vai sair tudo de fininho. Vai sair tudo de fininho. Ninguém quer se responsabilizar. Está com medo de ser revelado dele. Aleluia. Até que chega uma hora que só está a mulher de Jesus. O Espírito Santo está falando com você agora. Eu estou pregando devagar, eu sou pentecostal, né? Porque Deus gosta. Tem vezes que Deus quer que você entenda bem a mensagem. O Espírito Santo está falando agora com você. Existe um momento na nossa vida que nem marido, nem amigo e nem ninguém, só você e Deus. Aleluia! Só você e Deus. Louvado seja Deus. E Ele tem misericórdia de você. Aleluia! Você, quando o mundo te rejeitar, Ele jamais rejeitará. Louvado seja Deus. Jesus olha para ela está envergonhada, não quer levantar a vista, mas ela sentiu a saída do pessoal. Mas ela está sem querer encarar Jesus. Mas ele diz: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém. Ele disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Está vendo aí? Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós explicamos as coisas diferentes. Não, porque eu vou errar, é do homem cair, é do homem levantar, é de Deus. Onde é que tem isso escrito? Traz para mim, louvado seja Deus. Não tem nada disso escrito. Ele disse: vá e não peques mais, porque você ia morrer, mas eu livrei você da morte. Louvado seja Deus. Jesus livrou nós da morte. Ele salvação para nós. O pecado mata, mas Jesus dá a vida. Louvado seja Deus. O inimigo veio para matar, para roubar, para destruir. Ele disse: mas eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida abundante. É vida eterna. Louvado seja Deus. Às vezes uma pessoa, cada vez aqui que mora no meio, tem várias pessoas que morrer. Pode ser eu primeiro, pode ser outro. E bota aqui no corpo. Uma hora dessa tem uma parte de pessoa, tem sala, vai ter um grupo no dia, todo mundo chorando, para levar o caixão, para levar a luta. E verdadeiramente ele foi evangélico. Tem uma palavra aqui que diz: Deus tem prazer na morte dos seus servos. E bem-aventurados que morrem em Cristo, porque as suas obras foram tesouradas por Ele a ser julgadas por ela no dia de hoje. Então a morte não é, para Deus não é prejuízo. É uma transição dessa vida para uma vida eterna. Por isso que ele diz: o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim
Louvado seja Deus. Trabalho purificário. E ele diz assim, ó, aprendei a fazer o bem. Eu não disse que não é lá onde nós nascemos, não é na escola, não é na cultura, não é no banco da escola, que Jesus disse que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. A palavra de Deus diz em Tiago: alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, louvado seja Deus. Aprendei a fazer o bem. Eu quero que você abra a Bíblia agora no mesmo livro, capítulo 1, ali, aí você vê o 2 que faz carinho. Olha o que diz o 2. Capítulo 2, você estava no 1. E versículo de número 2 também. Bora ver aqui, ó. Diz assim: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, se exaltará por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos, e dirão: vindo, subamos o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia! É lugar de aprender, meu irmão. Vem, subamos, vamos na casa de Deus, e na casa do nosso Pai nós vamos aprender, mas aqui nós vamos aprender com o nosso Deus. Aleluia! Você já viu a Arrascaeta falando? Eu não sei, é cada coisa. O cara está pegando ideia de Arrascaeta, não tem. Ele falando, o cara de rei, vocês não ganharam, aí ele vai falar. O português é quase todo perfeito. Sabe por quê? Porque ele se adaptou e aprendeu no Brasil. Né? Aprenda! O homem passa por transformação, aonde ele vai ter que se adaptar ao lugar e aprender a viver. Aleluia! E aprender a palavra. Às vezes você vai no culto, o camarada não lê a Bíblia, fica doido, gritando para um lado, caindo, vamos lá embaixo. Como é que você vai aprender que está todo mundo alucinado? É claro que o Espírito Santo batiza. Daqui a pouquinho alguém vai receber uma descarga de Deus. A palavra tem que ser mastigada, a palavra tem que ser compreendida, para você sair dizendo: meu Deus, aquela palavra é verdade. E eu vou levando ela no meu coração e na minha Bíblia, para me conferir na minha casa, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aprenda, aprender como é que tem que viver na presença de Deus. Louvado seja Deus. João Batista falava com o Senhor Jesus. Chegaram lá e disseram: ei, João Batista, tu pregando desse jeito, eu só estou dizendo que tu és Jesus. Deus me livre, não fale isso mais não. Eu não tenho condição de desratar para correr lá da pescada daquele homem. Vamos ver que ele cresça e eu diminua. Ele está vindo aí. Agora eu preciso anunciar uma coisa para vocês. Quem é ele? Aí o povo diz: João Batista, eu quero ser batizado. Tipo uma brincadeira. Me batiza, João Batista. Quantas pessoas eu já batizei no banho? Menino, gente grande, eu quero. Vou me batizar. Desce aqui. Me batiza uma brincadeira. E a Bíblia diz: não, tome o nome do Senhor, meu Deus, e volta. Daí, João Batista, e outro dia, vem caratice, outro dia está do mesmo jeito. João Batista olhou e disse: raça de víbora. Quem foi que ensinou você a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento. Porque esse homem que eu anuncio, ele vem